sabonete de hoje é sucesso com o público infantil, mas tem muita gente grande que adora. Sabonete arco-íris. É um sabonete muito especial, trabalhoso, é verdade, mas que o resultado final faz tudo valer muito a pena. A ideia aqui é trabalharmos com camadas, fazendo as cores do arco-íris. Para isso, eu vou utilizar de diferentes materiais para trazer a coloração. Para o roxo e o azul, eu vou trabalhar com micas. As micas são uns pós bem fininhos e que têm um brilho meio perolado. Mas vale lembrar que dentro da nossa massa, esse perolado, ele desaparece, ficando só a cor que a gente escolheu. Para o verde, eu usei a espirulina. Para o vermelho, o amarelo e o laranja, eu vou usar cores oleosas, que são colorações da Etnobotânico. Então eu vou usar o vermelho, o amarelo e vou misturar os dois para trazer o laranja. Então eu já tenho aqui preparado essas colorações em diferentes potes. E vou deixar meu material aqui, caso no meio do processo a gente precise dar um ajuste na cor. Como que a gente vai trabalhar então para fazer esse sabonete? Temos os óleos todos já previamente derretidos e a lixívia pronta. Vamos misturar, colocar o aroma, se você optar por utilizar, e depois que a massa estiver pronta, porém no traço bem leve, nós vamos dividir a massa em quantidades mais ou menos iguais. Isso é muito importante. Se você quiser camadas bem certinhas, com a distância, a quantidade de sabonete bem certa, é importante que você pese na balança. Nós vamos fazer isso hoje aqui. E se você quiser também que as camadas fiquem bem retinhas entre elas, é muito importante que você use a régua, aquele plástico que a gente passa entre cada camada para ficar bem lisinho. Vamos então colocar a mão na massa? Primeira coisa, se vamos mexer com a soda cáustica, vamos vestir os nossos equipamentos de proteção. E hoje eu estou de manga curta, então eu vou mudar o meu visual. Braços devidamente protegidos, vamos vestir os outros EPIs. Aqui estão, então, meus olhos e a lixívia. Coloca com muito cuidado, evitando qualquer tipo de acidente. E agora, mexe por um minutinho aí com muita paciência, não pula essa etapa, porque isso vai nos ajudar a evitar qualquer tipo de problema com o traço no futuro e que vai prejudicar bastante o andamento aqui de todo esse processo. Fazer o sabonete arco-íris é um processo minucioso e a gente precisa estar bem atento ao ponto da massa, ao traço, e por conta disso, para que a gente tenha sucesso no final, a gente precisa evitar ao máximo assim, as intercorrências que podem acontecer. Então, mais do que nunca, mexer bastante agora no início é fundamental. Tudo certo aqui e eu vou começar a mixar. Lembrando que hoje eu quero um traço bem leve. O objetivo é que eu possa distribuir aqui entre os meus potes de coloração e que a massa não evolua no traço muito rapidamente. A massa, só de ficar parada, já vai tendo uma certa evolução na consistência, no traço.
emulsão, então eu vou adicionar os meus óleos essenciais. Como nós vamos trabalhar com cores aqui, é importante que você utilize óleos essenciais que não tenham uma coloração muito forte. Vamos misturar. Um traço bem leve. E lembrando que a velocidade com que a gente chega no traço depende de diversos fatores, como os óleos que a gente usou, a temperatura que nós estamos trabalhando, os óleos e a lexívia, e também a velocidade, a potência do seu mixer. Vou pegar a balança aqui e pelos meus cálculos eu preciso adicionar aproximadamente 220 gramas de massa em cada uma das cores. Então eu vou começar adicionando 200 gramas. Sempre lembra de zerar a sua balança, apertar no para entre cada uma das medições. Aqui sobrou bem pouquinho da massa. Eu vou distribuir aqui, conforme eu fui vendo que passou um pouquinho mais da massa, numa cor ou noutra. Pronto. Agora, a gente vai misturar cada uma das cores só para ter uma noção de como está a cor e verificar se elas estão combinando na mesma tonalidade, se a gente precisa clarear, se precisa mudar aqui, principalmente no laranja, em que eu fiz o laranja na mistura do vermelho e do amarelo. Lembrando que nós vamos usar um mixer, porque o mixer ele ativa um pouco mais a cor. Então esse primeiro momento é bem para dar uma noção da coloração. Vou colocar um pouquinho mais do amarelo aqui no meu pote do laranja. E vou também usar um pouquinho do dióxido de titânio para clarear um pouco o meu laranja.
Bom, agora eu vou usar o mixer rapidamente nas cores para verificar como elas vão ficar. Aqui uma dica, entre as cores, a gente pode usar o papel toalha para limpar o nosso instrumento e assim não misturar muito a coloração. Aqui, tudo certo então com a nossa cor, são previamente preparadas e agora eu vou pegar a forma e vou despejando então do mais escuro para o mais claro. É importante a gente ir mexendo, vou usar o mixer agora para chegar nas consistências que eu quero do meu traço. O roxo, por exemplo, como ele é a base do nosso sabonete, vai ficar no fundo, eu posso ir para um traço mais pesado. E ele vai sustentar, então, a próxima camada. Lembra sempre de intercalar, mesmo quando a gente já está na coloração, usar bastante o mixer desligado para mexer. Lembra de retirar bem aqui. Nesse sabonete em especial, retirar a massa é bem importante para não afetar na cor da camada vizinha. Vamos então despejar a cor roxa. Aqui eu tô tentando nivelar a minha camada. Eu
optei por não usar a régua, porque eu gosto desse efeito assim mais artesanal, de camadas mais irregulares, apesar de serem camadas com cores bem diferentes e que essa é a ideia, né? Mostrar as cores. Então eu não quero que elas se misturem, mas para mim não é importante que elas fiquem perfeitamente lisas. Agora, para a camada azul, eu vou dar uma limpada aqui na minha arte, não precisa ser nada muito perfeito. E vamos para a cor azul. E colocamos a cor azul. O sabonete arco-íris, ele tem o mesmo princípio, apesar de levar um nome diferente, ele é um sabonete em camadas. Então, você não precisa fazer necessariamente a ideia do arco-íris, mas pode fazer com outras colorações, pode fazer com 2 ou 3 colorações diferentes. Bate um pouquinho. E ajusta aqui o topo da camada. Aí, com todo cuidado, evitando que você vá com a espátula muito pro fundo e vá pegar a cor roxa, a cor que está embaixo. Agora vamos pro verde. Vou limpar novamente minha haste. Tirar o excesso. E uma leve mixada aqui para ativar a cor e deixar bem uniforme a massa. Ocorreu uma pausa aqui na minha gravação, então eu quero recapitular com vocês o que eu fiz. Estava distribuindo da mesma forma que eu fiz com as cores iniciais, o roxo, o azul e o verde. Eu fiz também com o vermelho e o laranja dentro da minha forma. Ocorre que a minha forma chegou ao topo, então para fazer o amarelo, eu optei por fazer um traço mais pesado para que eu possa trabalhar, então, acima do nível da forma. Isso é muito importante. Quando você quiser fazer um topo acima
do nível máximo da forma, que o seu traço da massa esteja um traço de colher, que você vá trabalhar e não vá escorrer. E importante também que a massa que esteja na forma esteja bem firme, para que então sustente essa massa de ponto de colher. Vou vestir então os equipamentos de proteção novamente para continuar trabalhando com a minha massa. E aqui vou usar então a colher para trabalhar com essa massa mais amarelada. Tirar o excesso aqui dessa massa mais escura para eu usar a espátula. Nessa formulação, vocês percebem que a gente usa bastante papel toalha para limpeza dos equipamentos por conta das diferentes cores. Ao contrário de muitas outras receitas e métodos que a gente faz e que é um degradê, que é uma mistura das cores, aqui, quanto mais clara ficar essa diferenciação entre as cores, melhor será o efeito. Então, vou trabalhar com a colher e colocar aqui no topo o amarelo. E aqui a gente deixa, vocês já sabem que o topo é a hora de deixar a criatividade fluir. Vou pegar aqui a colher pequena e jogar para cima esse topo. Mas eu quero ainda que cubra toda a minha forma. Então aqui eu tô tendo um cuidado de que encoste, a camada amarela encoste na camada laranja, em toda a extensão, toda a superfície, tá? E aí depois é só puxar para cima. Esse ponto da massa é ideal para fazer esse tipo de trabalho no topo, que ele não vai desmoronar. Aqui, para dar um efeito um pouco menor, eu vou virar minha colher, só para dar um trabalhado mais preciso no topo. Agora eu vou limpar minha mão para fazer uma finalização com a mica. Como é um sabonete que tem bastante aprovação pelas crianças, eu vou trazer um pouco de brilho para essa barra. Então eu vou tirar minha luva para trabalhar com maior segurança com a mica. Vou pegar essa mica branca aqui. E vou jogando pelo topo da minha barra. Dá até para fazer uma brincadeira e trazer diferentes cores de mica.
Já que o sabonete é o arco-íris, fica uma ideia bem legal. Eu gosto do topo com a prateada. Então essa vai ser a minha opção para hoje. E finalizamos mais um sabonete. Esse cheio de cor e muita alegria para deixar o banho da garotada ainda mais divertido.